Hoje vamos iniciar o capítulo 2 do Evangelho de João, lendo dos versículos 1 ao 11. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e ali estava a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Esta narrativa é exclusiva do Evangelho de João. Não será encontrada em nenhum outro evangelho. E ela é muito rica em símbolos. É interessante que aqui está narrado a inauguração do ministério público de Jesus, numa festa de casamento, um lugar especial, um momento especial. A festa de casamento também indica o início de uma família, e família é algo que está no coração do Pai. Ele quem criou. A ideia de família vem do Pai, do Criador de todas as coisas. Então, Jesus assim inicia. O versículo 2 diz que ele foi convidado, ele e seus discípulos. Há um destaque para a presença da mãe de Jesus logo no primeiro versículo. Então, ele estava ali, família, discípulos, e certamente eram amigos dos donos da casa e estavam festejando. E festejando. A festa de casamento durava naquela época uns 7 dias de festa. Uma grande festividade. E não poderia faltar o vinho, de maneira alguma. O vinho representa a alegria, representa a bênção, representa a prosperidade, a bênção de Deus sobre a família, sobre o casal. Então, Maria, como toda mulher, observadora, ela percebeu que faltava o vinho. E ela vai até Jesus e fala para ele: Não tem vinho. Por que ela vai até Jesus? Ela sabia que ele poderia solucionar. E ela sabia muito bem que ele poderia solucionar de uma maneira especial, porque ele não iria sair da festa para comprar o vinho. Então ela sabia. Então ela recorre a ele. Ela vê a necessidade. Sabe, não poderia faltar o vinho. Que vergonha aquela família poderia levar, que opróbrio, que significaria desorganização, falta de bênção, miséria. Essas coisas não vêm de Deus. E a resposta de Jesus, que para nós parece, assim, não muito boa, é uma resposta respeitosa. Fazia parte daquela época, essa mulher, que tenho eu contigo? O que Jesus estava dizendo? Mulher, tem um tempo para tudo. Lembre-se que Deus tem um tempo para tudo. Deus trabalha no tempo certo. Há um tempo para tudo. Isso está escrito lá no livro de Eclesiastes. Há um tempo para tudo debaixo do sol. Deus tem um tempo e um modo para fazer todas as coisas. E Jesus, ele é movido por Deus. Ele é o Deus vivo. Então, ele tem o tempo de agir. Tem a hora de agir. E é por isso que ele diz: não é chegada a minha hora, que é a minha hora de me manifestar publicamente, de expressar
publicamente a minha identidade ainda não era chegada. Mas momentos depois, há uma liberação e Jesus vai agir. Jesus vai agir. Quando Maria ouviu isto de Jesus, ela deu instruções aos empregados. E as instruções são claríssimas. Ela diz: façam tudo que ele disser. Tudo. Faça tudo que ele disser. Então, momentos depois, Jesus vai até o local onde tem as talhas. E o versículo 6 nos diz que havia 6 talhas lá. Talhas são jarras grandes, potes grandes, cheios d'águas. Isso não poderia deixar de existir. 6 está conectado com o homem, é um número que simboliza a ação do homem. E, na verdade, toda essa narrativa vai mostrar uma confluência, uma concordância entre a ação do homem e a ação de Deus. E aí o milagre acontece, né? O homem faz a sua parte, mas o homem tem limitações. E sobrenatural, o impossível, só Deus pode fazer. Aqui nós podemos ver isso. E aquelas talhas eram talhas grandes. A minha versão, a versão clássica, traz um nome, uma palavra que não existe mais hoje, não é usada mais hoje, metreta. Isso significa uma quantidade de entre 80 a 120 litros. Então, eram muita água, eram muitas talhas. E essas talhas tinham uma finalidade. Elas eram usadas, está escrito aqui no versículo 6, para a purificação dos judeus. Eram usadas para os rituais religiosos, para serem usados na purificação. Ninguém faria uma oração diante de Deus sem ter se banhado, sem ter se lavado. Então, tinha que ter muita água. E era essa a finalidade daquela água e daquelas talhas. E as talhas teriam que ser de pedra, porque a pedra, ela purifica. Então, a água, ela não pode ser uma água turva, nem uma água suja, era uma água pura, era uma água para a purificação. Então, eles se purificavam antes de chegarem à presença de Deus, antes de irem à presença de Deus. Hoje a purificação é feita por uma vida de santidade e de obediência à palavra do Senhor. Então, Jesus vai até o local e diz para os empregados: encham as talhas. Está escrito que eles encheram até em cima, porque Deus não dá nada pela metade. Deus, a medida de Deus é abundante, é grande, é provisão completa. E depois o Senhor dá a ordem, leva até o mestre-sala. O mestre-sala era o cerimonial, era o chefe do cerimonial. Ele é responsável por toda a organização da festa. E especialista em provar o vinho, para ver a qualidade do vinho. E ele prova e se surpreende. E eu acho que a surpresa maior é daqueles empregados, porque está escrito que o mestre-sala não sabia de onde vinha aquele vinho. E os empregados sabiam. Era a água transformada em vinho. Onde Deus toca, tudo é transformado. E então o mestre-sala chama o esposo. E aqui nós fomos saber qual era o costume da época. E o costume da época era que numa festa se servia primeiro o melhor vinho e depois o vinho mais inferior, quando as pessoas já tinham bebido bastante, que não saberiam identificar a qualidade do vinho. E ele diz: mas tu guardaste o bom vinho para agora. E fica aqui maravilhado em ver que Deus, a humildade de Deus, né? Se submeter à avaliação do homem. E aqui o homem, a criatura, avaliando a obra de Deus, nós podemos ver aqui. E obviamente vai dizer: é boa, é muito boa, é o melhor. Porque Deus tudo faz com perfeição. Tudo é feito com perfeição. Ali está o milagre, a inauguração do ministério público de Jesus. E o versículo 11 diz assim que ele principiou, ele iniciou o seu ministério.
E ele inicia o seu ministério numa festa de casamento. Isso é simbólico, isso aponta para o futuro também. E essa festa e esse momento está escrito que Deus manifestou a sua glória e que os discípulos creram nele. E nós sabemos não só aqueles discípulos, mas ficaram todos maravilhados com o que Deus fez. Por que essa festa aponta para o futuro? Porque lá em Apocalipse, capítulo 19, nós vamos encontrar uma outra festa de casamento, chamada As Bodas do Cordeiro. Essa festa que inicia o ministério público de Jesus vai ser uma profecia para uma grande festa que haverá no céu com as bodas do Cordeiro. E ali estamos dizendo que o Senhor está fechando o seu ministério, concluindo o seu ministério. Aí você pergunta, mas Jesus está com o Pai. Como é que o ministério dele está continuando aqui na terra? Ele está continuando com cada discípulo. Cada um que se torna discípulo de Cristo deve estar fazendo ou fazer o que Cristo fez. Dar continuidade ao ministério dele, pregando as boas novas e fazendo tudo quanto ele diz.